Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Giovanni Romano, sou pesquisador e hoje vim aqui em nome do Biocientista Mirim para falar um pouquinho para vocês sobre o diagnóstico do novo coronavírus. E como vocês podem ver, também tive que adotar o isolamento social. Então, fica ligado! A Organização Mundial da Saúde declarou a pandemia da Covid-19 em março, e com o aumento dos casos pelo país, é claro que as nossas dúvidas também aumentam, não é verdade? São diversas dúvidas, incluindo os sintomas da doença, o seu tratamento e também sobre o seu diagnóstico. Mas afinal de contas, quais são esses testes disponíveis? Como que eles funcionam? E quando eles devem ser feitos? Uma das primeiras perguntas que a gente acaba fazendo é: para que servem esses testes, não é verdade? Bom, esses testes de diagnóstico, eles permitem com que a gente detecte a doença de uma forma precoce, e isso permite com que a gente estabeleça uma medida de isolamento. Mas esses testes não são só para isso, eles também são muito úteis para a gente poder avaliar a transmissão da doença e também avaliar se esse indivíduo testado já foi ou não foi exposto a essa doença. Ou seja, nós podemos conhecer o status imunológico dele. No Brasil, o diagnóstico da Covid-19 pode ser feito por duas maneiras distintas. A primeira é por teste molecular, que vai utilizar a técnica da reação em cadeia da polimerase em tempo real, que é a tão conhecida PCR em tempo real, e vai detectar o material genético do vírus, que é o RNA. Esse teste ele é restrito ao período inicial da doença, quando a gente tem uma grande expansão do vírus. E também temos os testes sorológicos. Esses testes eles vão possibilitar tanto a detecção dos anticorpos, que são aquelas proteínas chamadas imunoglobulinas, que são produzidas pelo nosso corpo para enfrentar e neutralizar o vírus, como também pode detectar pequenos fragmentos proteicos do vírus, que a gente chama de antígeno. Os testes sorológicos para detecção de anticorpos podem ser utilizados por volta do 7º ao 8º dia após o aparecimento dos sintomas. Para isso, podem ser utilizados os testes de ELISA, do inglês Ensaio de Imunoabsorção Enzimática. Ele consegue identificar os anticorpos após uma reação imunoenzimática, e o seu resultado sai depois de 6 a 8 horas. Outros testes, chamados de teste rápido, também permitem a detecção de anticorpos ou dos antígenos, e são muito semelhantes aos testes de gravidez que a gente encontra na farmácia. Eles conseguem emitir um resultado cerca de 20 minutos após o teste. Mas é muito importante ressaltar que todos os testes, antes do uso, devem ser validados pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, hein? Uma maneira para testagem para a Covid-19 são os testes rápidos. Esses testes utilizam a técnica de imunocromatografia, e eles podem funcionar de duas maneiras distintas. Uma é buscar antígenos, ou seja, pequenas partículas proteicas do vírus, enquanto que a outra vai buscar anticorpos, da classe das imunoglobulinas IgG e IgM. A maioria dos kits desenvolvidos para a Covid-19 está utilizando este último exemplo, a busca por anticorpos, e por isso vamos utilizá-lo como exemplo agora. Olhando na figura do lado direito, podemos observar um cassete que compõe o kit. Nesse cassete, a amostra do paciente coletada é depositada. Essa amostra pode ser o sangue total, o plasma ou o soro. E uma vez nesse cassete, com a ajuda de um tampão, ele vai formar um conjugado com antígenos do vírus, que estão presentes nesse cassete. Esse conjugado, então, migra pela membrana de nitrocelulose até encontrar as linhas testes, que são anticorpos imobilizados. Uma linha representa o anticorpo anti-IgG e a outra, o anti-IgM. O resultado se dá pelo aparecimento de uma coloração rosa ou arroxeada nessas linhas. Mas vale lembrar que esse tipo de teste sozinho não é indicado como diagnóstico. Ele serve como um complemento para os resultados clínicos e para o diagnóstico feito a partir da técnica de PCR. E claro, antes de sairmos usando esse teste, é muito importante que ele tenha uma validação por um órgão responsável, no nosso caso a Anvisa, já que resultados têm apontado uma baixa especificidade e sensibilidade analítica, podendo apresentar falsos negativos. Aqui no canto esquerdo, a gente pode observar alguns exemplos de como é feito esse teste. Bom, primeiramente é sempre importante lembrar que o controle, esse Czinho pequenininho no cassete, ele tem que estar sempre positivo. Esse risquinho tem que estar sempre vermelho. Caso o controle não apresente essa bandinha, esse risco vermelho, o teste é considerado inválido. No cassete 1, a gente consegue enxergar o G e o M, ambos negativos, o que significa que a pessoa nunca teve infecção com esse vírus, ou seja, a ausência de IgG
e IgM, imunoglobulina G e imunoglobulina M. Já no cassete 2, o teste apresenta um IgG positivo e um IgM negativo. Isso indica que a pessoa teve uma infecção anterior e que provavelmente já está imunizada, já está curada. No cassete 3, o IgG está negativo e o IgM positivo, o que provavelmente significa uma resposta em relação a uma infecção muito recente. Porém, é recomendado refazer o exame após 7 dias, para ver se há ou não a presença de IgG. Enquanto que no cassete 4, ambos são positivos, o que leva à interpretação de que a pessoa teve uma infecção recente e já está produzindo anticorpos. De modo geral, os testes de ELISA apresentam um melhor desempenho do que os imunocromatográficos e permitem a detecção de anticorpos IgM, IgG e IgA. O ELISA é muito importante porque ele complementa as informações dos testes moleculares e identifica indivíduos assintomáticos e também fornece suporte às medidas de controle epidemiológico. Esses testes eles são feitos em placas de ELISA e o resultado pode ser mensurado através de uma máquina chamada leitor de ELISA, que avalia a intensidade da cor resultante do final das reações. Isso é, a intensidade da cor está diretamente relacionada à intensidade da reação. Bom, mas como que é feito esse teste? Dentro dessa placa existem diversos pocinhos. Esses pocinhos eles são sensibilizados com proteínas do SARS-CoV-2, que é o coronavírus. Em seguida, a amostra do paciente é adicionada sobre esse poço. Caso ele tenha sido infectado pelo vírus, anticorpos anti-SARS-CoV-2 vão reconhecer essa proteína que sensibilizou a placa. E então, para detectar o anticorpo do paciente, é preciso adicionar um segundo anticorpo. Este é comercial e conjugado com uma enzima. Ao final, deve-se adicionar um substrato para essa enzima e a reação deve ser interrompida utilizando um ácido. Assim, em indivíduos positivos, a enzima vai realizar a degradação do substrato, ocorrendo também a formação de um sinal. Esse sinal, que no caso é uma cor. Curioso, não é? Infelizmente, até o momento, existem apenas 2 testes de ELISA aprovados pela Anvisa para o diagnóstico da Covid-19. Bom, pessoal, como a gente sabe, ainda não existe um tratamento ou uma vacina eficaz contra o novo coronavírus. Por isso, é muito importante reforçar os nossos hábitos de higiene, como lavar as mãos, por exemplo. Seguir as orientações das autoridades em saúde, como a OMS, o Ministério da Saúde. E tomar muito cuidado com as notícias que compartilhamos. Sempre devem ser de uma fonte confiável. Cuidado com as fake news, hein? Cuidem bem da família, se cuidem e fiquem bem. Vamos passar por isso, tá bom? Até a próxima!